Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical. Nós, como de costume, fazemos a reflexão da Liturgia da Palavra todos os domingos. E este é o 5º domingo da Páscoa no ano A. Jesus ressuscitado, caminho, verdade e vida. Meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo propõe para nós 3 grandes verdades, 3 grandes anúncios do próprio Jesus. A primeira é que ele é o caminho. E logo em seguida ele declara que ele é a verdade. E assim que pronuncia que é caminho e verdade, ele diz: eu sou a vida. E o Evangelho de hoje nos propõe a meditar nisso. Quem é Jesus? Quem é aquele que disse ser caminho, verdade e vida? Vamos entrar nessa discussão, nesta reflexão, vamos entrar nesta meditação juntamente com os apóstolos que ouviram do próprio Jesus essa afirmativa. Eu sou, como disse Deus Pai a Moisés, a ser indagado por Moisés, a ser perguntado por Moisés, quem o teria enviado ao Egito ou quem estaria enviando ao Egito? Deus diz: eu sou. E Moisés insiste dizendo: eu preciso, Senhor, de um nome. E Deus diz: eu sou o que sou. Então, Jesus também hoje, no Evangelho, pronuncia, antes de dizer que é caminho, verdade e vida, ele diz: eu sou. Assim como ele dizia domingo passado: eu sou o bom pastor. Assim como Jesus disse tantas e tantas vezes, sendo indagado pelos judeus, sendo indagado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos herodianos, Jesus dizia: eu sou. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a pedra. Eu sou a luz. Ou seja, Jesus declara constantemente o eu sou, que revela a divindade do Pai, que revela o nome do Pai. E ele diz: eu sou, não simplesmente dizendo que é semelhante ou parecido com o Pai. Ele diz: eu sou como o Pai. Eu e o Pai somos um, ou seja, eu sou Deus. Quando Jesus declarava que ele era o bom pastor, todo mundo se escandalizou e os judeus queriam matar Jesus, porque dizer que é o bom pastor, dizer que é um pastor, era se igualar a Deus, porque o próprio Deus era, para o povo de Israel, o pastor de Israel. E por isso Davi dizia que o bom pastor o levava para comer, para ser alimentado em verdes pastagens. E por isso Jesus traz aos discípulos essa grande expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É no Evangelho de hoje que Jesus diz para os seus apóstolos: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o Pai. E disse, e desde agora
o conheceis e o viste. E veja o que diz Filipe. Filipe ainda não compreendendo o que Jesus estava afirmando, que ele e o Pai era um, em natureza, em substância, em divindade. Como diz o nosso credo niceno-constantinopolitano, Filipe não tinha ainda compreendido que Jesus dizia: eu sou Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E o credo diz: por ele foram feitas todas as coisas, as que são visíveis e as invisíveis. E por nós, seres humanos, por nós, homens, desceu da sua divindade, sem abandonar a sua divindade, e veio morrer por nós. Então, no versículo 8 do Evangelho deste domingo, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondendo, disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, porque, ou melhor, acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Então, meus amados irmãos, o Evangelho deste domingo apresenta para Jesus, ou melhor, apresenta para nós Jesus, que é semelhante ao Pai em tudo, substância, natureza e divindade. Por isso nós podemos ver que durante a história humana surgiram muitos homens, surgiram muitos revolucionários, surgiram muitos homens que, numa perspectiva humana, numa perspectiva rasa, rasteira, vista apenas no intelecto daqueles que apareceram, grandes homens. Homens como Buda, homens como Confúcio, homens como Maomé, homens como Gandhi, homens como Marx, o terrível Marx, homens como Martin Luther King. Esses homens não eram profetas, esses homens não eram deuses, mas esses homens revolucionaram o seu tempo. Mas nenhum deles se compara a Jesus Cristo. Nenhum deles. Alguns homens, algumas mulheres disseram que Jesus seria esquecido quando um outro homem famoso aparecesse. Mas nenhum desses aí puderam dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho. Não há outras vias para atingir a Deus e para se achegar ao homem. Jesus Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Na confusão
ruidosa das 1000 verdades, né? Verdades, dependendo de ponto de vista filosófico de alguns, as 1000 verdades, ou seja, as verdades variadas de acordo com os pontos de vista. Na confusão ruidosa destas 1000 verdades, baseadas em filosofias e em ideologias, que só duram um dia, ele permanece como o tempo último de todas as verdades. Cristo é a vida. Todos os esforços do homem para vencer as barreiras da morte só conseguem retardar de um momento o terrível encontro com a morte. Só Cristo destrói essa barreira e nos abre as portas para uma vida sem fim, em plenitude total. Por isso, na primeira leitura, os apóstolos disseram: nós não podemos nos ater, nos prender ao cuidado da mesa. Nós não podemos estar presos para servir as viúvas. E por isso, na primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, é escolhido homens cheios, repletos do Espírito Santo, como foram eles: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, para se tornarem e serem ordenados diáconos, porque os apóstolos não podiam ficar presos ao serviço da mesa. Eles diziam: nós precisamos estarmos livres para pregar a palavra do Senhor, que se espalhava e que se espalha pelo mundo. Por quê? Porque era necessário anunciar que Jesus é Deus, que Ele é o eu sou, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Por isso, o apóstolo Pedro, na segunda leitura de hoje, diz para nós: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrada aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confia não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que Ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos fazer da antífona do Salmo de hoje, o Salmo 32, a nossa oração para Jesus, que é caminho, verdade e vida, e dizer para Ele: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Portanto, que nós possamos pedir a Jesus isso: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, para que nós possamos compreender que Tu és o caminho, a verdade e a vida.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.